Paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos iniciar hoje mais uma aula de nossa revista Escola Dominical, que tem por tema a Bíblia como guia para a vida. Lição de número 6, dia 6 de fevereiro de 2022, que vai ser ministrada esta aula. Vamos para o nosso texto áureo para ganharmos tempo, que diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo de número 119, versículo 105. Vale se observar, e eu quero aqui iniciar falando sobre isso mais uma vez, que eu trabalho não com o conteúdo da lição, discutindo o conteúdo da lição, mas trabalho com o tema da lição. Então, por exemplo, nós vamos comentar sobre Bíblia como guia para a vida. E vamos basear a nossa interpretação e comentário objetivamente dentro do nosso texto áureo. Então é ele que vai dividir os pontos que nós vamos observar hoje. Vamos para a nossa introdução. Precisamos olhar com atenção o paralelismo de linguagem utilizado dentro do texto do Salmo citado acima. Porque, por exemplo, existe um paralelismo, basicamente falando. Se esse paralelismo é quiasmo, se esse paralelismo é sinônimo, a gente vai ocupar, não dentro esse significado, desses paralelismos, mas forjar a você que existe paralelismo nesse salmo, que pode sim nós conotarmos tanto com paralelismo quiasmo, tanto com paralelismo sinônimo. Quando você entende que o paralelismo é sinônimo e é quiasmo ao mesmo tempo, por mais que eles formam um X ou uma cruz, as palavras elas indiretamente se relacionam na sua conclusão. As palavras não estão no mesmo campo de significado, mas se relacionam dentro da símile de sua conclusão. Ou seja, a comparação que são dadas dentro do significado de um dicionário, as palavras não vão se relacionar. Mas quando a gente chega à conclusão de cada palavra, a gente vai entender que elas se relacionam, se enlaçam em si. Sendo elas amarradas e unidas para determinado fim, percebemos sim que as palavras são diferentes, mas representam a mesma coisa. Palavras diferentes para representar a mesma coisa. E isso sendo aplicado à Bíblia como guia para a vida. Vamos para o nosso primeiro ponto. E nós, como já falamos, vamos trabalhar. Nosso bojo de comentário sobre o tema da lição, e nós vamos utilizar o nosso texto áureo como base para sustentar a nossa argumentação. Então, pois bem, vamos à leitura. A Bíblia como lâmpada é o tema, nosso primeiro ponto. A Bíblia como lâmpada, usando o assunto do texto áureo, do tema da lição, e relacionando com o texto áureo. Tá. O termo hebraico para lâmpada é né ou nir, que se refere a uma tigela pequena que continha óleo e pavio. Então, resumindo, você vai entender o seguinte: uma lâmpada era composta por 3 elementos. E quais são esses 3 elementos? Primeiro, uma tigela pequena. Segundo, óleo. Terceiro, pavio. Então, para existir uma lâmpada, precisa-se desses 3 elementos: tigela pequena, óleo e pavio. Guardado, seguindo para nossa leitura. Para ser aceso e proporcionar iluminação. Ou seja, para que houvesse uma iluminação, precisava-se ter esses 3 elementos. A lâmpada como a lamparina precisam ser alimentadas com óleo. Para isso existir, por isso existe o tubo, ou um tubo. Mas deixa eu só voltar aqui. Tanto lâmpada e lamparina precisa ser alimentada com óleo. Quando eu estou falando óleo aqui, vale se ressaltar, eu não estou falando como hoje nós entendemos a existência de óleo de cozinha e azeite. Mas quando eu falo de óleo aqui, eu estou falando do azeite também. Palavras sinônimas. Ou seja, na conclusão vão chegar a ser a mesma coisa. Pois bem, então existia um tubo
para alimentar as lâmpadas ou as lamparinas. Isso a gente tem parafraseado também com as lâmpadas do santuário de Israel. Então a gente tem a passagem de Zacarias capítulo 4, versículo de número 12. Depois você dá uma lidinha lá. Seguindo, uma observação precisamos fazer. Lâmpada não é luz. Ela contém dentro dela o elemento que produz luz. E deixa eu só rapidamente observar aqui para nosso dia a dia. Tem gente que pensa que ele que é a lâmpada, que ele é a luz. Não, a lâmpada é uma coisa, a tigela pequena é uma coisa, o óleo é uma coisa e o pavio é outra coisa. Esses três elementos que vai produzir junto a iluminação. Esses três elementos distintos e separados, eles vão simplesmente produzir nada, porque não vão ocupar um resultado agradável. Então precisa-se dessa junção. Então lâmpada não é luz, lâmpada não é luz. Ela contém dentro dela o elemento que produz luz, ou seja, o óleo e o pavio. São eles que vão forjar e direcionar para que possa-se ter luz. Parafraseamos com a Bíblia, com suas palavras e letras encontradas em qualquer vocabulário comum. Ou seja, o que a gente precisa entender? Parafraseamos com a Bíblia é a questão do relacionar da Bíblia, ser a palavra de Deus, ser para nós lâmpada, ser o guia que nós precisamos. Ela nos guia por quê? Por causa das letras contidas nas Escrituras, já falamos isso nas edições passadas. Mas não, pelo o Espírito Santo, a inspiração que existe nela, que vai fazer que as Escrituras possam proporcionar para nós e conduzir-nos a Deus e a vida eterna e ao caminho sério da verdade e da comunhão. Então a gente precisa observar que dentro de um vocabulário comum a gente pode relacionar a lâmpada ou a lamparina com a palavra de Deus. Podemos dizer em um prisma natural que ela é somente um livro, a Bíblia. A Bíblia natural, a Bíblia é somente um livro, porque o termo Bíblia significa livro, que é bibron, dependendo da inclinação do grego. Então é simplesmente somente um livro. Mas quando utiliza-se do óleo da lâmpada e toma um novo da lâmpada e toma um novo significado. Qual é o novo significado da palavra de Deus e da lâmpada? Iluminar. Quando ela é forjada aos nossos corações pela graça e a unção do Espírito Santo, a palavra de Deus vai nos conduzir à vida eterna e a servirmos a Deus com o maior prazer e alegria. Se o óleo representa o Espírito Santo, podemos afirmar que não é o livro em si mesmo que se santifica, mas a sua inspiração divina. Citamos isso já. O que vai dar valor simbólico ou espiritual à lâmpada não é o óleo ou o azeite que ela contém. Aí você pode depois ler algumas passagens que vão utilizar a importância do óleo, o azeite e também da lâmpada em seus significados. Em Mateus capítulo 24, versículo 1 a 3, Levítico capítulo 24, versículo 2, que o azeite acende as lamparinas ou as lâmpadas. Então você vai encontrar essas passagens. Seguindo, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. O que a gente observa aqui? O versículo 3 que eu estou citando, mas porém, você tem que ler o versículo do 1 ao 3, ao 4 e assim por diante. Uma lâmpada vazia não tem significado algum. O que vai fazer a lâmpada ter importância e significado aplicativo e vivencial, servir como guia para a vida cristã da atualidade,
é o azeite, é o óleo, é o Espírito Santo forjando e alimentando aos corações. Mas deixa eu também fazer outra observação. A gente não pode, por exemplo, falar que o Espírito entrou na Bíblia para agir na letra, falando aqui metaforicamente, claro, e para atuar na vida de alguém. Não, é você ler a palavra de Deus, a Bíblia, e com o Espírito no coração, na alma, que você vai sentir as devidas mudanças. Vamos lá. 1. Deixando a lâmpada de Deus, ou deixando a lâmpada de Deus se apagar. 1 Samuel capítulo 3, versículo 3. Antes que a lâmpada de Deus se apague. Nós precisamos observar que eu, por exemplo, você, por exemplo, pode ser representado como a tigela pequena, mas se nós não recebermos, se nós não buscarmos o Espírito Santo em nossas vidas, nenhum valor terá a nossa lâmpada, a nossa vida. Porque nós fomos chamados para iluminar, mas para iluminar precisamos de óleo e pavio. Lâmpada sem óleo e pavio não serve, não funciona, não tem utilidade. 2. Lâmpada sendo apagada dentro da casa de Deus, Jó capítulo 18, versículo 6. 3. Porque o mandamento é uma lâmpada, Provérbio capítulo 6, versículo 23. Deixa outro detalhe aqui para que você possa me compreender, é que a gente vai utilizar os termos aqui, tantas referências que nós damos aqui, outros que vão existir, dentro de uma aplicabilidade para a lição que nós estamos comentando. Não estamos comentando e nem discutindo aqui os textos, as passagens, exegeticamente falando, para que você não venha falar, está fora de contexto, isso aqui não quer dizer isso, tá? A gente sabe muito bem o que estamos falando, porque temos materiais suficientes para estudar e compreender referente ao assunto, mas não é a nossa discussão. A lâmpada no texto base se relaciona com o termo lâmpada. Lâmpada para os meus pés no texto base se relaciona com o quê? Com mandamento, ou seja, lâmpada significa mandamento, significa todo o arcabouço ali significativo. Mandamento, palavra, preceito, caminho. Então, vou repetir. Mandamento, palavra, preceito e caminho. Então tem esse relacionar dentro do texto base. Claro que ali no texto base não tem essas palavras todas, só caminho que aparece, mas a gente perfilhando, a gente vai encontrar isso dentro de toda a Bíblia e outros significados, principalmente no livro de Salmo. Vamos lá. Nessa trajetória, o que uma lâmpada deve produzir para se tornar importante e com significado de existência? O que uma lâmpada tem que produzir para se tornar importante e significado de existência? O que uma lâmpada tem que produzir? Uma lâmpada, ela tem... Qual é o significado? Você, por exemplo, você vai no mercado perto da sua casa, uma quitanda, ou qualquer outra coisa, você vai comprar uma lâmpada. Você vai comprar uma lâmpada para quê? Para iluminar. A Bíblia, qual é o objetivo maior das Escrituras? Iluminar os nossos caminhos, servir de alimento para a nossa alma. Por que você precisa ler a Bíblia? Precisa ler a Bíblia para alimentar o teu coração, a tua alma e mudar de conduta e de comportamento. Crente que não lê a Bíblia, que não estuda a Bíblia, está fadado ao fracasso. 2. Luz que ilumina caminho. A luz que estamos dizendo, 2 é o nosso tema, nosso subtópico. A luz que estamos dizendo não é uma luz elétrica, mas uma luz produzida pela junção de uma tigela óleo e pavio. Ou seja, essa luz ela é produzida pela junção de tigela, óleo e pavio. Essa luz é produzida, não é uma luz elétrica, é uma luz produzida por tigela, óleo e pavio, que tinha um alcance muito menor, tem um alcance muito menor
do que temos hoje. Por exemplo, a lamparina, a iluminação de antigamente, ela iluminava um espaço pequeno. Você bota uma lâmpada dentro de casa, sua iluminação, dependendo da capacidade dela, ela vai iluminar o cômodo todo, com uma precisão muito maior. Então, o que temos hoje é muito melhor do que a gente tem no passado. O que tinha no passado é muito menor do que o que temos hoje. A importância da luz para um caminho escuro. Abre-se aspas e se fecha aspas. Vamos lá. O que é a luz? Qual a importância da luz para um caminho escuro? Luz veio dissipar as trevas. Mateus capítulo 4, versículo 16. Leia depois. Isso quando Jesus começou a pregar a vinda do reino de Deus. Aí você não só lê capítulo 4, versículo 22, capítulo 4, versículo 16 e 17 de Mateus, para que você possa ter uma compreensão do que a luz ela deve proporcionar na vida do cristão e na conduta do cristão e da moral que o cristão possa ter e viver diante de Deus. 2. A luz das Escrituras resplandece nas trevas. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 5. 3. Crentes que amam as trevas e não a luz. Tem crentes que amam mais as trevas do que a luz. João, capítulo 3, versículo 19. 4. Jesus, a palavra de Deus, a palavra de Deus, é a luz do mundo. João, capítulo 8, versículo de número 12. Então, em resumo, o que você precisa entender? Da importância da luz para o caminho escuro, da perturbação humana que existe no coração, que direciona o homem para a perdição, para distanciar-se de Deus. Mas quando vem a luz, ilumina o caminho e tira toda a força e potência das trevas, agindo nos corações humanos e levando para a destruição. Tanto destruição passageira, efêmera e momentânea, como também para a destruição eterna. Vamos para a nossa conclusão. Nossa conclusão é um pedacinho um pouquinho longo, mas a gente vai tentar ser bem rápido. Ler um pouco mais e comentar um pouco menos, mas as dúvidas você pode, qualquer dúvida do que eu li aqui e comentei aqui, você pode colocar aqui embaixo do vídeo para que a gente possa explicar, tá? A gente pode explicar com muito mais vagar, com muito mais calma, as suas dúvidas. Coloque suas dúvidas aqui. Conclusão. Voltando ao texto base em foco e fazendo um paralelo das escrituras centrais no texto, como lâmpada, luz, pés e caminho. Nós temos, dentro do texto base, 4 palavras. Nós já citamos isso. Lâmpada, luz, pés e caminho. Essas palavras precisam se entrelaçar, a gente já falou isso na introdução, que elas são diferentes, mas se entrelaçam. Então, elas se entrelaçando, ou a gente vai ter um paralelismo sinônimo, que as palavras que estão no texto são sinônimas, ou um paralelismo quiasmo. A gente pode trabalhar com as duas vertentes que não vai ter problema algum. Por exemplo, você está com a Bíblia aberta e acompanhar-me rapidamente. Se nós relacionarmos, por exemplo, vamos voltar aqui, lâmpada com caminho e luz com pés, tem significado algum. Aí você está fazendo assim, lâmpada e luz, lâmpada se relacionando com caminho e luz com os pés. Então, ou então assim, que você bota lâmpada relacionada à luz, que lâmpada e luz são a mesma coisa, e pés e caminho, não precisamente a mesma coisa, mas com a mesma importância da símile de conclusão. A gente já falou isso aqui anteriormente, no comentário mais atrás. Primeira observação, que a lâmpada é necessária para produzir luz. Já falamos isso.
mas que o seu valor maior não está em si mesmo, ou em si mesma. Tigela sem luz é um objeto comum. Tigela com óleo e pavio se torna lâmpada. Então ela só vai se tornar lâmpada com os elementos que lhe a compõem. 2. Observação. Pés e caminhos podem, numa visão efêmera da Bíblia, que é uma visão efêmera, passageira, ou até mesmo sem atenção. O problema dos crentes de hoje é que leem sem atenção. E ler sem atenção não vai ter a perfeita, uma devida, uma melhor conclusão daquilo que o texto está mencionando. Por isso eu coloquei aqui a palavra efêmera da Bíblia. Voltando. O caminho pode, numa visão efêmera da Bíblia, serem... pés e caminhos podem, numa visão efêmera da Bíblia, serem antagônicos, mas um existe por causa do outro. Que importância teria para um ser humano ter 2 pés? Que importância ter 2 pés sem terem caminho para caminhar? Então, que importância tem você ter 2 pés se não tem um caminho para você caminhar? Então, por que eles podem parecer antagônicos, mas um depende do outro? Porque, por exemplo, eu tenho pés para andar, para caminhar. Eu preciso de caminhos, de vias, de possibilidades na minha vida para alcançar novos nortes, novos rumos. Então, os pés, a função dos pés não é só intrinsecamente para equilibrar o corpo, mas ele serve sim para nos direcionar a novas oportunidades, novos caminhos, novas metas e novas direções. Então, dentro da leitura aqui, você já compreendeu o que a gente quer dizer. Então, que importância teria para um ser humano ter 2 pés, sem ter caminho para caminhar? Eu posso resumir da seguinte forma. Um crente precisa de lâmpada. Lâmpada, eu falo Bíblia. Lâmpada, Bíblia. Com luz, iluminação. Você vai encontrar em Efésios capítulo 1, versículo 18. 3. Pés, que vai proporcioná-lo proporcionar a calçar os pés do Evangelho. Eu estou parafraseando com o texto bíblico aqui, claro. Então, Efésios capítulo 6, versículo 15. Então, ele precisa de Bíblia, lâmpada, ele precisa de luz, iluminação, que é entendimento, é esclarecido. Você vai ler Efésios, vai entender isso. Que vai proporcionar a firmeza que os pés dele precisa ter, que é o Evangelho. Aí a gente segue para o seguinte ponto, que é o ponto 4. Caminho. Em resumo, nos condiciona a ter mais comunhão com Jesus e conhecê-lo de mais perto. Então o que a gente precisa? Eu estou parafraseando, claro, com João capítulo 14, versículo 6. Quando eu falo de caminho. Jesus falou, perguntaram a Jesus sobre o caminho, que era o caminho, para onde que Jesus ia. E Jesus falou que eles sabiam. E Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o caminho vai nos proporcionar, ou nos condicionar, ter mais comunhão com Jesus e conhecê-lo de mais perto. Então o que a gente precisa? Como que eu conheço Jesus de mais perto? É caminhando em direção a Ele. Sigo para o alvo. Então os pés vai nos facilitar, nos proporcionar a seguirmos para o alvo. Quem é o alvo? É o Cristo. Então a Bíblia nos guia e nos direciona ao caminho que é Cristo. Nos direciona a elevarmos os nossos olhos para o monte, de onde vem o nosso socorro. Então, em resumo, a Bíblia não é um guia para um caminho a esmo, tá? Um caminho sem rumo, um caminho sem propósito, um caminho sem destino. Não! A Bíblia é o nosso guia para a vida, mas não é para satisfazer e alimentar e sustentar, proporcionar prazer e alegria e mordomia a nossa vida material. Mas a vida que a Bíblia quer nos guiar é a vida
que nos concede a vida eterna, que é o Filho de Deus, Cristo Jesus. Então, por exemplo, eu quero terminar já aqui, para nós orarmos, com João capítulo 3, versículo de número 16, que você conhece muito bem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós ganhamos, usurpamos, desfrutamos da vida eterna, não por nossa capacidade, ou porque a Bíblia, mais uma vez aqui, ó, ela vai por ela mesma lhe conceder. Não, nós recebemos e desfrutamos da vida eterna, somos guiados para uma vida melhor, porque Jesus morreu por nós para nos conceder a salvação. Que Deus nos abençoe. Vamos orar e pedir ao Senhor que nos permita ter uma excelente aula de escola dominical. Senhor Deus, eu peço que o Senhor possa dar graça e sabedoria a este professor e esta professora, que aquilo que ele utilizar deste material ao qual nós estamos gravando, ele possa usar com maestria, com graça e sabedoria. E se o teu Espírito Santo, nós falamos de iluminação aqui, quiser iluminá-lo para ele acrescentar algo acima deste material, que ele possa fazê-lo pela honra e glória do nome de Jesus. Nos permita uma aula agradável e confortável. Que Deus nos abençoe e tenha uma excelente aula de escola dominical e um excelente domingo. Que a presença de Deus possa continuar nos guiando e nos conduzindo à vida eterna. Amém e amém.